Você já se perguntou por que às vezes parece que uma sociedade inteira perde a noção da realidade? Por que pessoas aparentemente racionais começam a abraçar ideias irracionais em massa? Esse fenômeno perigoso que tem intrigado pensadores e historiadores ao longo dos séculos é conhecido como psicose coletiva. Antes de nos aprofundarmos, quero começar com uma reflexão do renomado psicólogo Gustave Le Bon, que diz: as massas nunca têm sede de verdade, elas se afastam de evidências que não agradam aos seus gostos, preferindo deificar o erro, caso este as seduza. Quem quer que lhes forneça ilusões, torna-se facilmente seu mestre. Quem tenta destruir suas ilusões, invariavelmente torna-se sua vítima. Essa observação marcante nos convida a refletir sobre como uma sociedade pode ser tragada pela loucura. Agora, se eu perguntar a você quais são as maiores ameaças à civilização, talvez você pense em desastres naturais, pandemias ou guerras. Mas e se eu lhe dissesse que, para Carl Jung, o maior perigo está dentro da própria mente humana? Jung acreditava que nossa incapacidade de lidar com as forças internas da psique representa a ameaça mais significativa à civilização. Ele descreveu isso como uma luta contra nossa própria natureza. Você já ouviu o provérbio latino Homo homini lupus est? O homem é o lobo do homem. Essa frase captura exatamente o que Jung queria dizer. Essa natureza de lobo é especialmente evidente nos momentos mais sombrios da história, quando o irracional se torna regra e não exceção. Jung chamou esse fenômeno de epidemia psíquica. Em A Vida Simbólica, ele escreveu: não é a fome, nem os terremotos, nem os micróbios, nem o câncer, mas o próprio homem que é o maior perigo para o homem, pelo simples motivo de que não há proteção adequada contra epidemias psíquicas que são infinitamente mais devastadoras do que as piores catástrofes naturais. Mas o que é exatamente uma psicose coletiva? Simplificando, é uma espécie de epidemia de loucura que faz uma sociedade inteira perder o contato com a realidade e mergulhar em delírios. Talvez isso pareça algo distante, mas a história está cheia de exemplos reais e perturbadores. Pense nas caças às bruxas, que tomaram conta da Europa e da América entre os séculos XVI e XVII. Milhares de pessoas, em sua maioria mulheres, foram perseguidas e mortas, não por crimes reais, mas porque se tornaram os bodes expiatórios de uma sociedade em pânico. Em seu livro, A Delusão de Satanás, Francis Hill revela que, em algumas aldeias suíças, praticamente não havia mais mulheres vivas quando o frenesi chegou ao fim. Outro exemplo marcante é o totalitarismo do século XX. Milhões de pessoas abraçaram ideologias que, em retrospecto, parecem obviamente destrutivas e delirantes. No entanto, na época, nações inteiras caíram sob o feitiço dessas ideias. Os resultados de uma psicose coletiva são nada menos que devastadores. Jung estudou profundamente esses fenômenos e observou que, quando uma sociedade sucumbe à loucura, seus membros sofrem uma regressão moral e espiritual. Eles se tornam mais irracionais, emocionais e irresponsáveis. Crimes que um indivíduo jamais cometeria sozinho passam a ser praticados sem remorso quando se está no meio de uma multidão. O que é ainda mais assustador é que, assim como um indivíduo em psicose não consegue reconhecer seus delírios, uma sociedade em psicose coletiva é incapaz de perceber sua própria loucura. Não há um ponto de observação externo para que aqueles vivendo sob essa condição possam compreender a extensão do problema. Mas o que leva uma sociedade a entrar em psicose coletiva? Para responder a isso, precisamos primeiro entender as causas da psicose em um indivíduo. Embora fatores como traumas físicos ou o uso de substâncias possam desencadear a loucura, o foco aqui está nas causas psicológicas. O gatilho mais comum é uma inundação de emoções negativas, como medo ou ansiedade, que coloca o indivíduo em um estado de pânico. Imagine, então, esse pânico se espalhando por uma população inteira como um vírus. Quando em estado de pânico, buscamos desesperadamente alívio. Algumas pessoas enfrentam a fonte de sua ansiedade, mas outras recorrem a um colapso psicótico como uma forma de escapar.
Ao contrário da crença popular, um colapso psicótico não é um mergulho na desordem, mas uma reorganização do mundo experiencial da pessoa. Ele mistura fatos e ficção, realidade e delírios de uma maneira que ajuda a aliviar os sentimentos de pânico. É um mecanismo de enfrentamento, embora mal adaptado. Silvano Ariete, uma das maiores autoridades do século XX em esquizofrenia, delineou as etapas psicogênicas que levam à loucura. Primeiro, há a fase de pânico, onde o indivíduo começa a perceber as coisas de maneira diferente. Fica assustado, parece confuso e não consegue explicar as ocorrências estranhas que está vivenciando. Isso é seguido pelo que Ariete chama de fase de insight psicótico. Durante essa fase, o indivíduo começa a organizar suas percepções, criando uma forma patológica de ver a realidade. Isso lhe permite explicar suas experiências anormais. Ariete chama isso de insight porque o paciente finalmente encontra significado em suas experiências, mas é psicótico porque é baseado em delírios, em vez de uma compreensão realista da situação. Em essência, os delírios permitem que o indivíduo em pânico escape da enxurrada de emoções negativas, mas ao custo de perder o contato com a realidade. Como Ariete coloca, um colapso psicótico pode ser visto como uma forma anormal de lidar com um estado extremo de ansiedade. Agora, amplie isso para o nível de uma sociedade inteira. Se uma enxurrada de emoções negativas pode desencadear um colapso psicótico em um indivíduo vulnerável, uma psicose coletiva pode ocorrer quando uma população de indivíduos vulneráveis é levada a um estado de pânico por ameaças reais, imaginadas ou fabricadas. Mas aqui está o ponto interessante. Os delírios podem assumir muitas formas e a loucura pode se manifestar de inúmeras maneiras. A forma específica que uma psicose coletiva assume dependerá do contexto histórico e cultural da sociedade afetada. Na modernidade, uma das formas mais ameaçadoras de psicose coletiva é o totalitarismo. O historiador Arthur Versluis define o totalitarismo como o fenômeno moderno de poder estatal centralizado total, acompanhado pela destruição dos direitos humanos individuais. Sob regimes totalitários, a sociedade é dividida em dois grupos, os governantes e os governados. Ambos os grupos sofrem uma mudança patológica. Os governantes são elevados a um status quase divino, o que contrasta fortemente com a nossa natureza de seres imperfeitos, facilmente corrompidos pelo poder. As massas, por outro lado, são reduzidas a sujeitos dependentes desses governantes patológicos, assumindo um status psicologicamente regressivo e infantil. Hannah Arendt, uma das principais estudiosas do totalitarismo no século XX, descreve isso como uma tentativa de transformação da própria natureza humana. Mas essa transformação não cria uma utopia, ela transforma mentes saudáveis em doentes. A transformação social que ocorre sob o totalitarismo é construída e sustentada por delírios. Um elemento crucial para o sucesso do totalitarismo é o menticídio, ou assassinato da mente, como explicou o psiquiatra Just Merleau em seu livro O Estupro da Mente. Merleau descreveu o menticídio como um sistema organizado de manipulação psicológica que destrói a capacidade das pessoas de pensar de forma independente, por meio do qual uma classe governante pode imprimir seus próprios pensamentos oportunistas nas mentes daqueles que planejam usar e destruir. Ele explicou que a técnica envolve o uso de medo intermitente combinado com propaganda para subjugar a população. Agora vamos entender como esse processo de menticídio se desenrola. Ele começa com o semear do medo, colocando a população em um estado de pânico que a prepara para a adesão a crenças delirantes. Uma técnica particularmente eficaz é o uso de ondas de terror. Sob esse método, períodos de intenso alarmismo são intercalados com períodos de calma, mas cada período de calma é seguido por um período de medo ainda mais intenso e o processo continua assim. Merleau explica o impacto psicológico que cada onda de terror cria. Seus efeitos se tornam mais fáceis de gerar após um intervalo de respiração do que o efeito anterior, porque as pessoas ainda estão perturbadas pela experiência anterior.
A moralidade se torna cada vez mais baixa e os efeitos psicológicos de cada nova campanha de propaganda se tornam mais fortes, atingindo um público já enfraquecido. Enquanto o medo prepara uma população para o menticídio, a propaganda desempenha um papel central nesse processo. O uso de propaganda para espalhar desinformação e promover confusão quanto à origem das ameaças e à natureza da crise ajuda a destruir as mentes das massas. Relatórios contraditórios e informações deliberadamente confusas impedem que as pessoas raciocinem de maneira clara. Essa técnica é particularmente eficaz porque, como Mir-Lu observou, a lógica pode ser confrontada com lógica, mas a ilógica confunde aqueles que tentam pensar claramente. Essa confusão deliberada não só paralisa a mente racional, mas também aumenta a dependência das massas de líderes que afirmam ter todas as respostas. A confusão, em outras palavras, aumenta a suscetibilidade de uma população a cair nos delírios do totalitarismo. A grande mentira e a repetição monótona de tolices têm mais apelo emocional do que lógica e razão. Enquanto o povo ainda busca um contra-argumento razoável para a primeira mentira, os totalitários podem atacá-los com outra. Em nosso mundo moderno, os meios para manipular a sociedade para a psicose do totalitarismo nunca foram tão eficazes. Redes sociais, algoritmos e tecnologia digital permitem que propaganda e medo sejam distribuídos em escala global em questão de segundos. A dependência dessas tecnologias e a falta de espaços para reflexão e diálogo aprofundam ainda mais a vulnerabilidade das pessoas. Merleau resumiu brilhantemente os perigos dessa modernidade em suas palavras. A tecnologia moderna ensina o homem a dar como certo o mundo que está observando. Ele não reserva tempo para se retirar e refletir. A tecnologia o seduz, lançando-o em suas rodas e movimentos, sem descanso, sem meditação, sem reflexão, sem conversa. Os sentidos estão continuamente sobrecarregados com estímulos. O homem não aprende mais a questionar seu mundo. A tela lhe oferece respostas prontas. O isolamento social é outra ferramenta poderosa. Arendt e Merleau identificaram o isolamento como um fator-chave para o sucesso do totalitarismo. Quando isolado e sem interações normais com amigos, família e colegas, um indivíduo se torna muito mais suscetível a delírios por várias razões. Em primeiro lugar, ele perde o contato com a força corretiva de exemplos positivos. Nem todos são enganados pelas maquinações da elite governante. Indivíduos que conseguem ver, através da propaganda, podem ajudar a libertar outros do ataque mental. Se, no entanto, o isolamento for imposto, o poder desses exemplos positivos diminui consideravelmente. Outra razão pela qual o isolamento aumenta a eficácia do menticídio é que os seres humanos, como muitas outras espécies, são mais facilmente condicionados a novos padrões de pensamento e comportamento quando isolados. Merleau explica isso em relação ao trabalho do fisiologista Ivan Pavlov sobre comportamento. O condicionamento de Pavlov fez outra descoberta significativa. O reflexo condicionado poderia ser desenvolvido com mais facilidade em um laboratório tranquilo, com um mínimo de estímulos perturbadores. Todo treinador de animais sabe disso por experiência própria. Isolamento e repetição paciente de estímulos são necessários para domesticar animais selvagens. Os totalitários seguiram essa regra, sabendo que podem condicionar suas vítimas políticas mais rapidamente se mantiverem elas em isolamento, sozinhas, confusas e espancadas por ondas de terror. Uma população sob ataque de menticídio desce a um estado desesperançado e vulnerável. O fluxo interminável de propaganda transforma mentes, antes capazes de pensamento racional, em palco de forças irracionais, com o caos rodopiando ao redor delas e dentro delas. As massas desejam um retorno a um mundo mais ordenado e é nesse momento que os futuros totalitários podem dar o passo decisivo. Eles podem oferecer uma saída, um retorno à ordem em um mundo que parece se mover rapidamente na direção oposta. Mas tudo isso tem um preço. As massas devem abrir mão de sua liberdade e entregar o controle de todos os aspectos da vida à elite dominante.
Elas devem renunciar à sua capacidade de serem indivíduos autossuficientes, responsáveis por suas próprias vidas e se tornar súditos submissos e obedientes. Em outras palavras, as massas devem descer às ilusões da psicose totalitária. Mierlo descreve essa descida de forma vívida. Os sistemas totalitários do século XX representam uma espécie de psicose coletiva. Seja gradualmente ou repentinamente, a razão e a decência humana comum deixam de ser possíveis em tal sistema. Lá só existe uma atmosfera onipresente de terror e uma projeção do inimigo imaginado estar entre nós. Assim, a sociedade vira-se contra si mesma, incitada pelas autoridades dominantes, mas a ordem prometida por um mundo totalitário é uma ordem patológica. Ao impor estrita conformidade e exigir obediência cega da população, o totalitarismo elimina a espontaneidade que gera muitas das alegrias da vida e a criatividade que impulsiona a sociedade. O controle total dessa forma de governo, seja sob qual nome for, governado por cientistas, médicos, políticos, burocratas ou um ditador, gera estagnação, destruição e morte em massa. Portanto, talvez a questão mais importante que enfrentamos no mundo seja como evitar o totalitarismo. E se uma sociedade foi induzida aos estágios iniciais dessa psicose em massa, é possível reverter os efeitos? Embora nunca se possa ter certeza sobre o prognóstico da loucura coletiva, existem passos que podem ser dados para ajudar a encontrar uma cura. Essa tarefa, no entanto, exige muitas abordagens diferentes de muitas pessoas diferentes. Assim como o ataque mental é multiforme, a contraofensiva também deve ser. Segundo Carl Jung, para aqueles de nós que desejam ajudar a restaurar a sanidade a um mundo insano, o primeiro passo é trazer ordem às nossas próprias mentes e viver de uma maneira que inspire outros a seguir. Não é à toa que nossa era clama pela personalidade redentora, por aquele que pode emancipar-se do domínio da psicose coletiva e salvar, pelo menos, sua própria alma, iluminando um farol de esperança para outros, proclamando que aqui está, pelo menos, um homem que conseguiu se desvincular da fatal identificação com a psique do grupo. Mas, supondo que alguém viva de maneira livre do domínio da psicose, existem passos adicionais que podem ser tomados. Em primeiro lugar, informações que contraponham a propaganda devem ser espalhadas o mais longe e amplamente possível. A verdade é mais poderosa do que a ficção e as falsidades propagadas pelos potenciais governantes totalitários, e o sucesso deles depende, em parte, de sua capacidade de censurar o fluxo livre de informações. Outra tática é usar o humor e o ridículo para deslegitimar a elite dominante. Como Mierlo explica, devemos aprender a tratar o demagogo e os ditadores em ascensão em nosso meio com a arma do ridículo. O próprio demagogo é quase incapaz de qualquer tipo de humor, e se o tratarmos com humor, ele começará a desmoronar. Uma tática recomendada por Václav Havel, dissidente político sob o regime comunista soviético, que depois se tornou presidente da Tchecoslováquia, é a construção do que ele chama de estruturas paralelas. Uma estrutura paralela é qualquer forma de organização, negócio, instituição, tecnologia ou empreendimento criativo que existe fisicamente dentro de uma sociedade totalitária, mas moralmente fora dela. Na Tchecoslováquia comunista, Havel observou que essas estruturas paralelas eram mais eficazes no combate ao totalitarismo do que a ação política. Além disso, quando o suficiente dessas estruturas paralelas são criadas, uma segunda cultura ou sociedade paralela se forma espontaneamente, funcionando como um enclave de liberdade e sanidade dentro de um mundo totalitário. Havel explica em seu livro O Poder dos Fracos. O que são as estruturas paralelas, senão um espaço onde uma vida diferente pode ser vivida, uma vida que está em harmonia com seus próprios objetivos e que, por sua vez, se estrutura em harmonia com esses objetivos? O que são aqueles primeiros tentativos de auto-organização social, senão os esforços de uma parte da sociedade para se livrar dos aspectos autossustentáveis do totalitarismo e, assim, se desvincular radicalmente do sistema totalitário? Mas, acima de tudo, o que é necessário para evitar a descida completa na loucura do totalitarismo é a ação de tantas pessoas quanto possível.
Assim como a elite dominante não fica passivamente sentada, mas dá passos deliberados para aumentar seu poder, deve também ser feito um esforço ativo e coordenado para mover o mundo de volta em direção à liberdade. Isso pode ser um desafio imenso em um mundo que sucumbe às ilusões do totalitarismo, mas como Thomas Paine observou durante outro período sombrio da história, a tirania, como o inferno, não é facilmente conquistada. No entanto, temos essa consolação conosco. Quanto mais difícil o conflito, mais gloriosa a vitória. É importante lembrar que a luta contra o totalitarismo não é apenas física ou política, mas psicológica. A elite dominante entende isso, razão pela qual se concentra fortemente no controle da narrativa e na manipulação das emoções. Para combater isso, devemos nos tornar conscientes de nossas próprias vulnerabilidades psicológicas e trabalhar para fortalecer nossas mentes contra a manipulação. Uma maneira de fazer isso é por meio da educação, não apenas a educação formal, mas a autoeducação. Devemos cultivar habilidades de pensamento crítico, aprender a questionar a autoridade e desenvolver a capacidade de reconhecer propaganda e manipulação quando as vemos. Isso inclui entender falácias lógicas, ser capaz de checar fatos e manter um ceticismo saudável sem cair na paranoia. Outro aspecto crucial é manter nossa humanidade e conexões com os outros. Os sistemas totalitários prosperam na desumanização e no isolamento. Ao fomentar conexões humanas genuínas, praticar empatia e recusar ver os outros como meras abstrações ou inimigos, resistimos à mentalidade totalitária. Devemos também estar vigilantes para proteger nossa privacidade e autonomia pessoal. À medida que a tecnologia avança, torna-se mais fácil para os que estão no poder monitorar e controlar a população. Ao estar conscientes de nossa rotina digital, apoiar tecnologias que protejam a privacidade e resistir à tentação de trocar privacidade por conveniência, podemos dificultar o controle dos potenciais totalitários. Também é crucial apoiar e proteger a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Estes são frequentemente as primeiras vítimas em uma tomada de poder totalitária. Mesmo que discordemos do que está sendo dito, defender o direito de dizê-lo é crucial para manter uma sociedade livre. Isso inclui apoiar o jornalismo independente e os meios alternativos que desafiam a narrativa oficial. Além disso, devemos estar atentos ao avanço do autoritarismo. O totalitarismo raramente surge da noite para o dia. Ele costuma se infiltrar gradualmente, cada passo pequeno fazendo o próximo parecer menos escandaloso. Devemos estar dispostos a traçar linhas na areia e dizer não mais às invasões em nossas liberdades, mesmo quando apresentadas como sendo para o nosso próprio bem. Vale a pena observar que a arte e a cultura desempenham um papel significativo nessa luta. Os regimes totalitários frequentemente buscam controlar a arte e suprimir a criatividade porque reconhecem seu poder de inspirar e unir as pessoas. Ao criar e apoiar a arte que celebra a liberdade, a individualidade e a dignidade humana, podemos ajudar a manter viva a chama da liberdade, mesmo em tempos sombrios. Em conclusão, a luta contra a psicose em massa do totalitarismo é uma das batalhas mais cruciais de nossa época. É uma batalha travada não apenas nas salas de poder ou nas ruas, mas nas mentes e corações de cada indivíduo. O caminho não é fácil e o resultado nunca é garantido, mas enquanto houver aqueles que valorizam a liberdade, que pensam criticamente, que mantêm sua humanidade diante das forças desumanizadoras, há esperança. Nas palavras do filósofo Albert Camus, a única maneira de lidar com um mundo não livre é tornar-se absolutamente livre, de modo que sua própria existência seja um ato de rebelião. Comprometamo-nos então com essa rebelião pela liberdade. Sejamos o farol de sanidade em um mundo cada vez mais insano. A escolha, como sempre, está em cada um de nós. Sucumbiremos à psicose do totalitarismo ou nos levantaremos para defender a liberdade e a dignidade humana.